Botamos. Bom dia a todos. Então, sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa. Ainda estamos no nosso mês de aniversário, chegando ao finalzinho dele, quando a nossa casa completou, no dia 13 de abril, 111 anos de trabalho no bem, 111 anos de forma ininterrupta, como esse ponto de luz na esfera física e também na esfera espiritual. Então, ao longo do mês de abril, nós temos estudado o tema Santa Casa Santa. Hoje, o subtema é Ante a Mensagem Espírita, que vai ser feito pelo nosso amigo Lauro Vieira de Carvalho. Então, hoje nós poderemos estudar com o Lauro. Então, e nós também temos convites para fazer para que venham estudar conosco, em pequenos grupos de estudos. Hoje, aos sábados, temos a reunião pública, 9 horas, e quando dá umas 10h40, nós temos uma turma de estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, quem quiser participar dessa turma de sábado. Temos também, às quintas-feiras, o estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas, e às 20 horas, estudo da mediunidade. Inclusive, nós começamos essa semana um curso de passe, que é aberto também a todos que queiram estudar esse assunto, da nossa casa e de outras casas também. Temos recebido esse curso de passe. Começou quinta-feira passada, 20 horas. E na próxima semana, no sábado, também vai ter o curso de passe, nesse horário de 10h40. Então, temos muito o que estudar. Todos os sábados, concomitantes com essa reunião pública, temos a evangelização. Então, também as crianças e os jovens têm acesso à casa. E todas as terças-feiras, 19 horas, tem também uma turma de estudo sistematizado da doutrina espírita. E às 19h30, temos também a reunião pública. Então, como estão vendo, não faltam oportunidades para estudarmos juntos. E temos hoje também um convite muito legal, muito especial, que é para uma peça de teatro. Essa peça de teatro ela é feita aqui pelos jovens e trabalhadores do Grupo Represa, que é uma casa co-irmã que fica nessa mesma rua, ali seguindo essa rua aqui, dentro do Caminho do Manhoso, fica a Casa Represa. Essa peça vai ser lá no Teatro Silvio Monteiro, lá em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu. Eles fazem um trabalho muito bom nessa casa, com crianças, com jovens, área de artes, de teatro, de música, de dança. Então, eles fazem um trabalho muito interessante. E é uma forma que nós temos de apoiar, é assistir nessa peça, que é linda. O nome da peça é Matutália. Laurinho já assistiu, né, Laurinho? E eles são, assim, fantásticos. É um trabalho fantástico que essa casa faz no teatro. Então, é Matutália, uma lembrança de outra vida. Essa é a peça que vai acontecer nos dias 25, ajeitem a agenda de vocês, 25 e 26 de maio, 18 horas, ali no Teatro Silvio Monteiro. Tem um cartazinho ali fora na varanda, ali tem um cartaz no nosso mural. Quem quiser anotar e contribuir com essa casa, está convidado, tá? Matutália. Bom, agora vamos fazer a leitura da página, para nós já iniciarmos ainda mais nos trabalhos de hoje. A página está no livro Fonte Viva, que foi ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O tema é A Cortina do Eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. Jesus, carta de Paulo aos Filipenses 2:21.
Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Graças a Deus. Querido Pai, Jesus, divino amigo, aqui nos colocamos com os corações gratos pela imensa oportunidade deste dia. Que possamos, estudando ainda mais o Evangelho de amor, tirarmos de nosso íntimo, de nossa consciência, a Tua lei divina que trabalha em nosso favor. Que busquemos cada vez mais tirarmos de nós esta cortina do eu e irmos ao encontro de nossos irmãos através dos ensinos de Jesus. Que nessa manhã possamos bem compreender as lições que nos chegarão, que busquemos também com bons pensamentos, com boa vontade, auxiliar ao nosso irmão Lauro, que nos trará as reflexões da manhã, que sua mente seja aclarada, que ele perceba as inspirações do alto em favor dos estudos, e que cada um de nós, Senhor, busque aproveitar ao máximo a oportunidade deste dia. Queremos, Senhor, envolver a todos os nossos irmãos do caminho, em especial aos mais necessitados de amparo, de socorro material, espiritual ou emocional. Ampara-nos, Jesus amigo, agora e sempre.
Que assim seja. Então, nós convidamos o nosso irmão Lauro para que possa fazer uso da palavra e que a gente possa aprender bastante hoje. Bom dia a todos. Agradecemos a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Temos certeza da presença desses irmãos. Os que estão no corpo físico, os que deixaram a vestimenta, mas continuam estudando conosco. Então, que a paz nos envolva da manhã de hoje e que possamos, junto, dar continuidade ao estudo da doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão importante para nós, que tanto necessitamos dessa ajuda, desse amparo do alto. O tema de hoje é Ante a Mensagem Espírita, que é o primeiro capítulo do livro Lampadário Espírita. Mas eu, como estou indisciplinado, eu vou fazer uma leitura rapidinha da abertura do livro, desse mesmo livro, Lampadário Espírita, que é a mensagem da Joana de Anjos. Esse trecho dessa mensagem é quase que minha leitura minha leitura na hora de recolhimento, na hora do sono, porque eu acho a importância tão grande para a gente ver a importância, a abrangência da doutrina espírita. Então, Joana diz: sendo o Espiritismo a doutrina do homem integral, seus livros básicos são, consequentemente, verdadeiros tratados de pedagogia integral, de higiene mental, de psicoterapia, valiosos para todas as circunstâncias da vida. A doutrina espírita é importante em todos os momentos da nossa vida. Em todas as situações, todos os embaraços, a doutrina espírita nos mostra sempre esse caminho. E ela encerra: à medida que o aprendiz lhe penetra os ensinos, mais se felicita e aprimora, tendo o ensejo de perceber mais amplos descortinos para a sua jornada imortalista. A gente aprendeu que a gente não vai morrer, né? Então estaremos nessa jornada imortalista, a cada momento, envolvidos nessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. E o estudo de hoje é direcionado às pessoas, aos irmãos que estão começando a estudar, para ver a importância dessa doutrina de Jesus. Então, quando Jesus esteve entre nós, e todos já leram essa passagem, né? Jesus passou informações, curou, orientou os irmãos, mas eram tantas as informações que o povo daquela época não suportaria tanta mensagem, tanta orientação, e poderia causar embaraço. Então Jesus informou que mandaria em outro momento, quando da necessidade de nós, irmãos do planeta Terra, estivéssemos preparados para receber essas informações, e ele enviaria para nós
o Consolador prometido. Que é esse Consolador prometido? Se não o Espiritismo, né? Então, no momento de tribulações, de dificuldade que o planeta enfrenta, dificuldade de todos os níveis, né, que a gente para procurar entender quanta dificuldade enfrentamos, os mais variados, problemas dos mais variados. Então, Jesus envia ao planeta Terra o Livro dos Espíritos, que traz toda a orientação para nós. Então, a leitura do Livro dos Espíritos, a leitura e o estudo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos traz todas as informações, toda a problemática que vamos enfrentar no momento que estamos nesse planeta. Então, esse Livro dos Espíritos, ele, em seu bojo, traz todas as outras 4 obras e os livros subsidiários. Então, o Livro dos Espíritos é um compêndio completo do que necessitamos, né? Os mais variados assuntos são tratados no Livro dos Espíritos, que é para ser estudado com toda atenção. Ninguém discordou até agora, né? Tá tudo? Estamos estudando junto? Chama atenção. Né? Então, nós vamos percorrer na introdução 8 do Livro dos Espíritos e ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não Vim Destruir a Lei, nos itens 5 e 7. Então, no item 5 fala: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Então, são mundo físico e mundo espiritual que se confundem. Porque o mundo espiritual não está longe de nós, não. Está entre nós. Então, se confunde. É entrelaçado mundo espírita e mundo espiritual. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural. Nada sobrenatural e fantástico, tudo está dentro das leis de Deus, das leis naturais. Porém, ao contrário, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso, é a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Vou repetir esse finalzinho. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Joana já falou lá no Lambadaro, né? Como é que tantas dificuldades que possam ser superadas à medida quando já temos em nós, a gente em nossa mente, em nossos corações, esse ensino dos Espíritos. Então, precisa vivenciar, ter fé, coragem, confiança. Não tem nada perdido. O companheiro está para deixar o corpo físico,
é momentâneo, vai deixar o corpo físico, mas estará em outro momento, retornando ao planeta, num outro corpo, para continuar a sua jornada. Então, quando no dito popular que fala que aqui, vamos pagar aqui tudo que fizemos de mal, está certo, né? Mas quando não dá tempo, a gente vem no outro corpo. Então, o nosso resgate das nossas falhas, das nossas faltas, são as falhas dentro da lei de Deus, dessa lei tão importante, é que precisamos mais tarde corrigir, né? A qualquer momento vamos precisar corrigir as falhas, né? Porque a gente fala sempre que nós estamos caminhando para espíritos puros, né? Para a angelitude. Estaremos mais perto de Jesus e mais próximos de Deus, graças ao nosso esforço, ao nosso empenho para superarmos as dificuldades. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, né? A primeira revelação de Moisés, né? A segunda de Jesus e a terceira, qual é? Espiritismo? Quem respondeu Espiritismo? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então já falamos da importância da doutrina espírita aqui umas 4 vezes, né? E todas essas informações são dadas pelos espíritos nobres, espíritos altamente evoluídos. O espiritismo não tem um dono, né? Kardec só organizou a doutrina espírita. Então, todas essas informações que temos de irmãozinhos já evoluídos, passa para nós todas as orientações, sem erro nenhum. Portanto, que lá no Livro dos Espíritos, no seu início, fala dos espíritos altamente evoluídos, espíritos nobres, que auxiliaram Allan Kardec na confecção do Livro dos Espíritos. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venham destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário o que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo. A doutrina espírita é obra do Cristo. Que bom, né? Então, mostra para nós que não estamos só em nenhum momento. As dificuldades do caminho, os nossos pequenos fardos, nós vamos transportar nessa nossa passagem no planeta Terra. Quando a gente pede ajuda, através da prece, da orientação, está pedindo forças para a gente superar as dificuldades, né? A enfermidade do caminho. Mas esse fardo nós vamos transportar, né? Porque essa questão do milagre não existe, né? Então vamos transportar nosso fardo pacientemente, porque sabemos de toda ajuda e amparo que nós temos do alto a todo instante. Não estamos abandonados. Os que estão fora do caminho reto também não estão abandonados, porque somos todos filhos de Deus. Em qualquer circunstância, somos filhos de Deus, né?
com todas as possibilidades, com toda a força e coragem, né? Essa questão do desânimo, a gente fala toda vez aqui, eu e a Jane, desanimar nunca. A gente pode cair, mas levantar para continuar, né? Nada impede da gente levantar para caminhar. Do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, esse momento da regeneração do planeta, que já começa, né? Então é preciso a colaboração de todos. Porque o que acontece no planeta Terra, a dificuldade, nós também colaboramos para acontecer, né? E hoje, diante de tantas aflições e dificuldades, precisamos nos preparar. A gente sabe que não é fácil, tudo é difícil. A gente precisa elevar sempre os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que permanece sempre ao nosso lado. Não estamos abandonados em nenhum momento, né? Às vezes a gente duvida, mas estamos sempre amparados pelos companheiros. E na introdução do Livro dos Espíritos, que é direcionado aos novos estudantes, aos antigos estudantes, né? Todos são estudiosos, ninguém é formado em doutrina espírita, né? Todos somos estudantes. Divaldo, André Luiz, Emmanuel, todos somos estudantes, porque a todo momento acontecem coisas novas e a gente está sempre aprendendo, né? Ninguém concluiu o curso de Espiritismo, todos somos estudantes. Em qualquer nível, em qualquer momento, somos todos estudantes. Porque a gente depara sempre com situações que a gente acha difícil, né? Ultrapassar aquele momento, mas é sempre importante confiar. E na introdução do Livro dos Espíritos, que é a introdução 8 do Livro dos Espíritos, fala: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa nova ordem de coisas tão novas com grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Falamos agora há pouco, né? Todos esses ensinos são passados para nós por esses companheiros. Então, o Livro dos Espíritos, há pouco dia eu estava ouvindo, quase que todas as obras, ela está, de uma maneira ou de outra, no bojo do Livro dos Espíritos. Todos. O livro é tão abrangente que ele tem em si todas as outras obras. Então, os companheiros que começam a estudar o Livro dos Espíritos, é preciso perseverança e esforço, né, para continuar. Não sabemos como dar esses qualificativos ao que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação dos homens de espíritos, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou tidas como tais, por pessoas cujo saber, caráter e convicção lhes dão direito à consideração, quem quer que se preze de bem educado,
abstêm-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. Desculpa, é gripe. Então a gente vê que a doutrina espírita, primeiro, respeitar todas as outras religiões, né? Que não é nenhum favor, é o dever de todas as outras doutrinas, respeitar umas às outras. Às vezes a crítica, né, de doutrina, né, melhor, a outra igreja é melhor, e essas coisas todas, mas a doutrina espírita vem nos informando do cuidado que nós temos que ter com essa doutrina espírita que estamos empenhados. Então, toda leitura nos fortalece para a continuidade, para a tarefa do bem de atender. Então, o empenho é sempre muito importante, né? A boa vontade, porque fala aqui, é tudo novo, né? Tudo novo para nós. Então, há momentos, né, as pessoas. Há pouco dia eu estava conversando com a minha sobrinha, e eu falei assim, ó, na próxima vez que você vier à Terra, se você escolher, você pode vir no corpo masculino. Então são coisas novas, por isso que fala, né, assim, de chofre, né? Coisa que a pessoa não vai entender de um momento, mas com a sequência do estudo aí vai entender, né? Essa questão do corpo, né? É uma experiência nova para todos. O corpo feminino. Tem pessoas que falam que quer fazer uma experiência num corpo feminino ou masculino, vice-versa, né? Alguém quer trocar aqui na próxima? Oi? A massagem no feminino tem que estar bem evoluída. Ela se conformidade, você fica aí nas coisas. Aí no feminino ela tem que ter uma posiçãozinha. Olhando por esse lado. Não, todas as experiências são importantes, não tem como. Se a gente só vê como mulher, só aprende que é possível perder a condição de mulher, né? Quando a gente vê como homem, aprende que é possível a condição de homem. Para o espírito é importante. É porque tudo vivencia o que é a natureza feminina. E a mulher é a mesma coisa, porque aquelas mães que cuidam dos seus filhos, que trabalham, que colocam as coisas dentro de casa, que se colocam no lugar do homem, a responsabilidade que ele tem pelo pai, pelo homem, coloca as coisas de casa. Então, acho que os dois ali são bem fundamentais. Não é espírito. De qualquer maneira, somos espíritos. No corpo masculino ou feminino, né? Porque às vezes, o que você fez do corpo? Né? Aí ele escolhe um outro corpo, para ver se ele resgata os erros cometidos naquele corpo. Né? Temos a questão de tanto, né? Porque Deus nos oferece esse corpo maravilhoso, né? Bonito, elegante, assim, tipo eu. E às vezes, o que a gente faz do corpo, né? A mulher, o corpo tão bonito, o que faz do corpo? Né? Por vários motivos, várias razões. Então, quando chega no plano espiritual, depois das reuniões, então
Nós é que escolhemos o corpo que vamos ter naquele novo momento, na nova encarnação. Né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata à questão desses mesmos graves, quando proposta ao acaso e a queima-roupa em meio de uma aluvião de outras extravagantes. Jamais sucede frequentemente, por complexa uma questão para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o desenvolvimento das ideias. Tá certo, não tá? Que adiantará aquele que, no acaso, dirigir a um sábio pergunta acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Então, fala sempre desse estudo sério, né? Companheiros que estão começando, metodicamente interessado em aprender. Né? A colocação é sempre em favor, né? Porque temos responsabilidade na hora de nos apresentar, né? De falar da doutrina espírita, é preciso que se fale com conhecimento, né? Com conhecimento de causa, para esclarecer a esses irmãos. Então, no livro Lampadário, agora é a página, é o capítulo 1 dessa obra, Lampadário Espírita, de Valdo Franco, e a mensagem de Joana de Ângeles, nossa companheira, né, de todo momento. Discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adiz a própria renovação. Discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adiz a própria renovação. É um convite a todo momento a renovar, né? Reforma interior. É preciso reformar, né? Encastelado nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Identificação com Jesus Cristo é avanço sobre a masmorra do eu, e lá na página, né? Utilizando as ferramentas poderosas que se encontram ao alcance da vontade. Tudo é vontade, né? Não postergue desse modo o momento de autossuperação. Às vezes a gente se acha tão coitadinho, né? Não posso mais, não tenho forças, e a gente sabe que temos todas as forças necessárias, e aqui fala dessa vontade, né? Vontade de caminhar. Às vezes bate o desânimo, mas é preciso levantar, porque precisamos continuar. Oportunidade transferida, tarefa complicada. Examina os resultados do conhecimento espírita e verifica se entraste pura e simplesmente na doutrina ou se a doutrina encontrou portas de acesso para se estabelecer no teu coração. É sério, né? Estabelecer no teu coração. Coração todos temos, né? É só deixar entrar. E na mente, né? Então,
essa orientação de Jesus é sempre do esforço, do empenho. Quando se entra na célula espírita, trava-se contato com o fenômeno mediúnico, com o programa de estudos, com as diretrizes da assistência aos necessitados, com as fichas de compromisso para com a sociedade, mediante uma taxa módica, com pessoas com opiniões. Quando, porém, a mensagem espírita penetra o coração e se enraiza na mente do discípulo, o panorama é diverso. Possivelmente, os companheiros não observam suas fichas de registro, quaisquer apontamento, nem anotações. Os painéis mentais, no entanto, e os arraiais da emoção de imediato se transformam, banham-se de sol, e a paz se aninha vitoriosa, estabelecendo normativas de felicidade. Então, às vezes a pessoa que, quando já a doutrina já penetrou, né, passa por todos os momentos difíceis, né, de enfermidades, de desemprego, de falta de tudo, mas há sempre essa compreensão e esse esforço, levantar para resolver as pequenas questões. Né? O Divaldo que fala, né? Não tem emprego, mas tem trabalho. Né? Então, é sempre uma saída. É sempre uma saída. Se já permitiste que a doutrina espírita se domicilie em tua vida, acende a lâmpada do Evangelho no caminho e afirma, a princípio no lar, a tua nova condição por meio de inequívoco atestado de humildade e resignação. Se possível, clareia o teu domicílio com o estudo da mensagem espírita e cristã, interessando os familiares na busca da verdade e da paz sem jaça, sem mancha. Então, a orientação da Joana de Ângeles, que os livros da Joana, a gente aprende tudo, aprende essa orientação que ela passa para nós, de levantar, né? De coragem e empenho para continuar. Está difícil a vida, né? Tem dificuldade, tem enfermidade, mas é preciso elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, porque precisamos superar esses momentos. Nada chega perfeito para nós. Né? É o familiar enfermo, é a dificuldade em outros momentos, em outras situações, mas é sempre essa coragem que Jesus fala para nós. Precisamos manter esse empenho. Né? Ser homem novo. Ser homem novo. Esse homem aqui é o gênero humano, né? Ser homem novo. Em todo lugar onde estejas, principalmente quando no trato com servidores humílimos, do lar, da oficina de trabalho, da rua, aquele aos quais mais fácil e impunemente muitos se permitem molestar por impiedade ou desequilíbrio. Ajuda indistintamente com palavras, ações ou no recesso do espírito, com pensamentos salutares e orações. Quando encontramos os nossos irmãos, que traz para nós a dificuldade, que enfrentam os momentos de tormentas, é preciso sempre, com o nosso conhecimento, ainda que mínimo da doutrina espírita, orientar o companheiro, né? para essa vontade que a Joana falou, e desempenhar as tarefas que chegam às nossas mãos, sempre com boa vontade. Né? As dificuldades são sempre muitas.
lembra-te dos que te precederam no retorno à erraticidade e dilata os recursos psíquicos para os ajudar nas tarefas de desobsessão e do passe. Os nossos irmãos que partiram precisam sempre da nossa ajuda, da nossa orientação, da nossa prece, a todos os instantes. Né? Compreenderás, por fim, que o discípulo da mensagem espírita, quando chega ao núcleo da tarefa, é somente mais um na estatística da casa. Quando, porém, a mensagem espírita penetra em alguém e o transforma, esse aprendiz se faz um festival de bênçãos, esparzindo as concessões excelentes da vida em nome da vida abundante, em favor da humanidade toda que ruma para a vida excelsa, para as alturas, né? Então, essa é a mensagem, sempre essa orientação da doutrina dos espíritos, né? Quem são os novos aqui na doutrina espírita? Está estudando? Tem conta? Você também? Eu também. Então, a gente observa aqui na humildade a chegada de outros companheiros, graças a Deus, né? Porque tem companheiro que já está se despedindo. Eu, né, assim, qualquer hora já estou cedendo meu lugar para outro. Mas se eu desencarnar, eu vou voltar logo, rapidinho, para... Então, por tudo que falamos, que lemos, que a Joana mostrou para a gente, a Joana e a Ângeles, desse empenho no estudo, perseverança, boa vontade, disciplina. Quem chega atrasado aqui? É a Olga? Então, alguém que chega atrasado. Então, uma das orientações da doutrina principal é essa perseverança, a assiduidade, né? E aquela questão que o Emmanuel falou para o Chico, né? O que ele falou? Eu quero trabalhar com você, o que precisa? Três coisas, né? Disciplina. E a segunda? E a terceira? A disciplina, né? É muito importante, né? Porque a gente, essa questão de horário, a gente chega mais cedo, descansa, faz uma prece, né? À medida do possível também, né? Agora, se não tiver como, chega atrasado mesmo, mas é importante vir a casa espírita, a casa religiosa. E na abertura também do Evangelho tem uma passagem do Sócrates, né, que todos já devem ter lido, né, filósofo. Ele fala que se os médicos, eu já ouvi poucos disso aqui, se os médicos dessem atenção ao corpo e à alma, este conjunto, eles teriam muito menos dificuldade na cura dos companheiros. Sócrates falando, né? Desse conjunto de corpo e alma, corpo e espírito, né? Se os médicos estudassem com mais atenção, os seus êxitos seriam maiores. Tá? Então, a gente vê a importância do corpo, da alma, quando estamos encarnados, e do espírito, que é a mesma coisa. Então, é sempre cuidado com o corpo físico, né? Com a alimentação. Porque uma das causas da desencarnação do André Luiz foi o garfo, né? Além das falhas cometidas, das noitadas, a questão do garfo, né? Alimentação desnecessária, muita alimentação.
e acabou provocando no André Luiz o suicídio, né? Porque quando chamou a atenção dele que ele tinha se suicidado, ele falou que não. Mas realmente essa questão das noites mal dormidas, da alimentação, da bebida, é que causa, e que é também suicídio. Né? No livro Encontro Marcado, a menção, não lembro agora, que fala suicida, todos somos. Pelos excessos de tudo. Em tudo há muito excesso. Né? No ódio, rancor, alimentação, impaciência. Impaciência aqui, ninguém tem problema de impaciência. Né? Todo mundo. E o Haroldo Dutra, ele falou que essa questão de raiva, rancor, impaciência, provoca doença e pior, provoca pé de galinha. A gente envelhece mais rápido. A gente precisa manter sempre novo, né? Então, deixar o negócio de raiva, né? De rancor, levar sempre a vida com alegria, que é o melhor para nós. Né? Essa questão do pé de galinha não foi só eu que estou falando, não, foi o Haroldo Dutra, tá? Que dá pé de galinha. Então, estamos agradecendo a atenção de todos, pedindo desculpa pela alguma falha, e fica para nós o interesse para o estudo, a perseverança, para a gente aprender nos momentos de superar as dificuldades do caminho. Bom, então, acho que essa questão, né, do pé de galinha, acho que a gente vai se esforçar um pouquinho mais para poder exercer a paciência, né? Ter menos ódio, menos rancor, ter um bom motivo aí já. Mais um bom motivo. Então, brincadeiras à parte, né? O Lauro falou muito bem, muitos convites para o estudo. E viram que pesquisa que ele fez? Ele só tinha uma página para falar, mas ele foi na fonte. Foi no Livro dos Espíritos, que nós estudamos aqui, assim, no pequeno grupo, toda quinta-feira, às 19 horas, quem quiser estudar conosco. Falou do estudo sistemático, né? Quem quiser saber dos espíritos vai ter que fazer um curso com eles. E esse curso com os espíritos é o estudo sistematizado da doutrina espírita. É um curso regular de espiritismo. Temos 2 turmas. Tem uma, daqui a pouco, às 10h40, até às 12h, e tem outra turma às terças-feiras, 19 horas. Então, olha, convite para o estudo, para que pelo menos a gente, a partir do conhecimento da doutrina, tente internalizar e viver, que aí o desafio é muito maior, é constante, mas é possível. E já que falou tanto em tantos livros, né, nós temos ali nas mesas, na varanda, vários livros que são para doação. São livros excelentes. Então, convido a todos para depois da reunião, se quiserem pesquisarem, podem levar à vontade, quantos desejarem levar para estudar. Estão nas caixas ali na varanda. Esse que ele usou hoje, tinha, não sei se alguém já pegou, mas tinha esse lá também. Tem livros muito bons. Tem das obras básicas e das obras subsidiárias também. Então, eu não falei antes, no início, mas tem que falar agora, né? Falar das minhocas, gente, do minhocário. Né? Precisamos trazer cascas de ovos, pó de café, cascas de legumes, de frutas que não sejam cítricas, para poder fazer ali a compostagem e cuidar do jardim. E também tem o projeto do jardim. Depois vocês podem visitar, podem ir lá respirar, olhar como está bonito, como está precisando também de mão de obra. Tá? Quem quiser cuidar também do corpo e do espírito, um passeio ali pelo jardim, né? Arrancar um matinho,
observar ali a harmonia do espaço, tudo isso também faz bem e também nos trata. Aí também costumamos ter uma cantina aos sábados. Essa cantina também é usada para manutenção material da casa, né? E espiritual também, porque enquanto a gente está ali, a gente conversa, a gente socializa, né? A gente se entende um pouquinho melhor. Então, são muitas as oportunidades que nós temos de aprender e de viver a doutrina espírita. Na próxima terça-feira, 19h30, o tema será A Porta que Deus Abre, Ninguém Fecha. Bem interessante, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem vai trazer os estudos é a nossa irmã Rosa Silveira. Então, estamos todos convidados para estarmos novamente aqui na próxima terça-feira e assistir a palestra. Quem não puder vir pessoalmente, tem a página no Facebook que podemos assistir no momento real e também, se quisermos, assistir depois, porque fica gravado, tá bem? Então, oportunidade de estudar, de estarmos diante da mensagem espírita, não nos faltam. Então, que nós possamos, nesse instante, já reabastecidos, já com mais algumas informações que precisamos transformar em conhecimento, em vivência. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga que nos traz até esta casa, que a mantém espiritualmente. Agradecemos por esse dia. Se calarmos um pouquinho as nossas preocupações, ouviremos até os pássaros que cantam graciosamente para nós nesse instante. Que toda essa ambiência possa nos ajudar na manutenção do bom ânimo, da força, da coragem, da fé. Que possamos assim, Senhor, aonde estivermos, também nos fazermos luz, fazermos brilhar a nossa luz, que o Cristo tanto nos recomenda. Que as vibrações, as boas energias aqui geradas possam socorrer-nos e possam também socorrer os lares, aqueles que vêm à nossa mente nesse instante, que possamos levar, Senhor, essas boas vibrações aos nossos pontos de origem. Gratos, felizes por tanto que recebemos. Aqui estamos, Senhor, nos colocando. Que assim seja. Então, nós passaremos agora para a segunda.